Olá! Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o ciclo do ouro no Brasil. Como nós já estudamos, o Brasil passou por uma série de ciclos econômicos. Esses ciclos econômicos, eles se caracterizam por algum produto principal, algum produto que se destacava na economia brasileira. Primeiro, nós tivemos o ciclo do pau-brasil, no início da exploração portuguesa no nosso território. Depois, tivemos o ciclo do açúcar, baseado nas plantações de cana-de-açúcar, especialmente no Nordeste brasileiro. Por fim, chegamos ao ciclo do ouro. Depois tivemos também o ciclo do café, entre outros, mas o nosso foco agora é sobre o ciclo do ouro. É importante reforçar que nesses ciclos econômicos, embora esses produtos se destacassem, o café, o açúcar, o ouro, eles não eram os únicos produtos produzidos, exportados pelo Brasil, mas eles ganhavam muito destaque devido à sua importância para o nosso território. Nós também podemos dividir a história do Brasil em alguns ciclos políticos. Nós temos o Brasil pré-colonial, que é desde o início, desde os primeiros habitantes do Brasil até a chegada dos portugueses em 1500. De 1500 até 1822, nós temos o Brasil colônia, porque foi a época que o Brasil era uma colônia de Portugal. De 1822, que é a proclamação da independência, até 1889, que é a proclamação da República, nós temos o Brasil Império, e de 1889 até os dias atuais, o Brasil República. Claro que cada um desses períodos vão ser divididos em outros subperíodos ou em outros períodos menores, tá? Mas não é o nosso foco no momento. O que eu queria trazer para vocês é que o ciclo do ouro, esse que nós vamos estudar agora, aconteceu durante o período do Brasil colônia, esse período em que o Brasil pertencia a Portugal, antes de ser proclamada a independência lá em 1822. No finalzinho do século XVII, foram encontradas as primeiras grandes minas de ouro no território brasileiro, ali naquela região que hoje fica o estado de Minas Gerais. Inclusive, o próprio nome do estado, Minas Gerais, é por conta dessa atividade mineradora na região. Além da região sudeste, ali em Minas Gerais, também foram encontradas grandes jazidas de ouro e metais preciosos na região centro-oeste, ali naquela região do Mato Grosso do Sul atuais. Quando essas jazidas foram encontradas no final do século XVII, isso causou um grande movimento aqui no Brasil, porque pessoas de diferentes lugares, de todas as regiões do Brasil, começaram a ir para essas regiões das minas, especialmente ali em Minas Gerais, na esperança de uma vida melhor, na esperança de encontrar ouro, encontrar diamantes, encontrar outros metais preciosos e enriquecer a partir da exploração desses metais. Além de pessoas de diversos lugares do Brasil, vieram pessoas de fora também. Muitos europeus, principalmente portugueses, vieram para o Brasil na tentativa de explorar esses metais preciosos e encontrando nessa exploração uma possibilidade de enriquecimento fácil. É claro que essa migração em massa para as áreas mineradoras gerou muitos conflitos. Então, na história do Brasil colonial, durante o ciclo do ouro, nós temos uma série de revoltas ali naquela região que aconteceram inclusive e principalmente por causa da mineração, como a Guerra dos Emboabas, a Revolta de Vila Rica, entre muitas outras. E não só o nome de Minas Gerais nos recorda dessa herança da mineração no Brasil, mas muitas cidades, as principais cidades e regiões ali de Minas Gerais também, como por exemplo a própria cidade de Ouro Preto, uma das cidades mais famosas, mais conhecidas de Minas Gerais. Na época do ciclo do ouro se chamava Vila Rica, então Ouro Preto, Vila Rica, tem também Diamantina, né? Todos esses nomes fazem relação com o ciclo do ouro no Brasil. Portugal, com grande interesse nessas áreas de mineração do Brasil, criou muitos impostos para controlar a exploração do ouro naquela região. Lembrando que, como o Brasil era uma colônia de Portugal, estava sujeito a esses impostos que eram cobrados
pela coroa portuguesa. Além de criar impostos, Portugal criou também muitos órgãos para controlar essa exploração, como a Intendência das Minas, a Intendência dos Diamantes, a Provedoria Real, as casas de fundição, os dragões do Regimento das Minas, que eram os caras responsáveis por fiscalizar o contrabando do ouro, entre outras instituições também. E entre todos os impostos criados por Portugal para controlar a exploração do ouro, o mais conhecido de todos eles era o quinto. Esse imposto, conhecido como quinto, consistia em retirar a quinta parte de todo o ouro que fosse extraído nas áreas de mineração, ou seja, 20% de todo o ouro extraído serviria como pagamento de impostos para a coroa portuguesa. Então, se hoje, por exemplo, eu extrair 10 quilos de ouro, 2 quilos de todos esses que eu extraí, eu deveria pagar como imposto para Portugal. Para Portugal era um negócio extremamente vantajoso e extremamente lucrativo. Para a população, a cobrança do quinto era terrível. Vocês já ouviram uma expressão quando as pessoas falam assim, quinto dos infernos? Então, geralmente é usado para xingar, né, para falar mal de alguma coisa. Essa expressão, ela foi criada no Brasil colônia. E muitas vezes vocês veem as pessoas falando quinto dos infernos como um local, né? Tipo, vai pro quinto dos infernos. Na verdade, quando essa expressão foi criada no Brasil colônia, é porque as pessoas detestavam tanto esse imposto que elas xingavam o imposto, elas xingavam o quinto. Por isso que era o quinto dos infernos. E é uma expressão que nós temos na língua brasileira hoje e que tem origem no Brasil colônia. Como esses impostos cobrados pela coroa portuguesa eram muito altos, a população ali da região das Minas sempre dava um jeitinho de enganar os fiscais da coroa portuguesa, os fiscais, as pessoas que faziam a fiscalização e o controle da exploração do ouro. Então, o contrabando era uma coisa muito comum na época. As pessoas, os mineradores, as pessoas que trabalhavam na mineração, davam todo tipo de jeito de, quando saíam das minas, ao passar pela fiscalização, esconderem esse ouro de diversas formas, em diversos locais, para não precisarem pagar impostos sobre esse ouro extraído. Então eles escondiam dentro da roupa, nas solas dos sapatos, entre os dedos dos pés. E uma forma muito comum e muito conhecida de contrabando era escondendo o ouro dentro de santos de madeira, como esses aqui. Esses santos de madeira eram muito comuns na época e geralmente eles eram maciços, porém começaram a ser fabricados, a ser construídos esses santos que eram ocos por dentro, eles não tinham nenhum preenchimento. E aí as pessoas escondiam o ouro no interior desses santos para passar pela fiscalização sem ser percebido. E aí essa prática de esconder o ouro dentro dos santos dá origem a uma outra expressão da língua brasileira, que é a expressão santo do paoco, santinho do paoco. Essa expressão também faz parte da nossa língua aqui no Brasil e ela significa uma pessoa que parece ser confiável, mas que no fundo não é tanto assim. Tipo aquele amigo que todo mundo já teve, que na nossa frente é por amor, virou as costas, tá falando mal da gente. E essa expressão surge justamente porque esses santos, eles aparentavam ser simplesmente uma estátua de madeira, mas no seu interior carregava ouro contrabandeado que não passava pelo pagamento de impostos. Cada vez mais apertando essa fiscalização sobre o ouro extraído do Brasil, a coroa portuguesa cria as chamadas casas de fundição, que eram os locais responsáveis por controlar ainda mais esse pagamento de impostos. Então era nas casas de fundição que esse ouro era levado e lá ele era dividido, formavam-se barras, né? Era transformado em barras, era quintado, tiravam o quinto e a partir dali esse ouro era levado para os portos,
porque a maior parte do ouro extraído do Brasil, vocês sabem que não ficou no Brasil, foi levado para a Europa. E a pergunta secreta desse vídeo é: que lugar do mundo você tem mais vontade de conhecer? O ciclo do ouro, ele causou transformações intensas na vida da colônia, na história do Brasil. Dentre essas mudanças, eu vou destacar algumas aqui com vocês que eu considero as mais relevantes para a sequência da história do Brasil. Em primeiro lugar, nós temos um deslocamento do centro econômico brasileiro. Até o final do século XVII, o grande centro da economia brasileira era a região Nordeste, porque era lá no Nordeste que estavam os engenhos de cana-de-açúcar, e o açúcar era o principal produto da economia brasileira. Então, a maior parte da economia brasileira estava concentrada lá no Nordeste. Quando o foco da economia brasileira sai do Nordeste e vem para a região Sudeste, ali para a região das Minas Gerais, isso causa também um grande deslocamento populacional e áreas do interior do Brasil passam a ser mais povoadas. Até então, a economia era litorânea, tanto o pau-brasil quanto a cana-de-açúcar eram atividades litorâneas. O ouro, a extração de ouro e de metais preciosos acontece no interior, acontece em Minas Gerais, acontece no centro-oeste do Brasil, e isso acaba causando então o povoamento dessas regiões do interior brasileiro. Outra mudança importante foi o crescimento da vida urbana no Brasil. Quando nós comparamos a mineração com a cana-de-açúcar, com a produção de cana-de-açúcar, nós percebemos que as plantações de cana-de-açúcar, elas caracterizam uma vida muito mais rural, porque a agricultura, né? Você tinha os engenhos, os canaviais, e isso caracteriza a agricultura. Já a mineração era uma atividade muito mais urbana. Então, perto dessas regiões de mineração, acabaram se desenvolvendo, acabaram surgindo e crescendo cidades. E isso faz a vida urbana no Brasil se acelerar muito mais. E por fim, a mudança que eu queria destacar, que tem a ver com todas essas outras mudanças que eu citei até então, foi uma mudança, uma transformação no ano de 1763, que foi a mudança da capital do Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro. Vocês sabem que o Brasil já teve 3 capitais. Primeiro Salvador, Rio de Janeiro e por último Brasília. O Rio de Janeiro passa a ser a capital do Brasil a partir do ano de 1763. E por que isso aconteceu? Justamente por conta dessa mudança do centro econômico do Brasil. Quando a economia brasileira girava em torno da cana-de-açúcar, a capital do Brasil estava no centro daquela região produtora de açúcar, Salvador, no Nordeste brasileiro. Quando a economia do Brasil passa a ser liderada pela extração do ouro, essa capital deixa de ser lá onde tinha o centro econômico, no Nordeste, e vai para uma região mais próxima ali das Minas. Aí, muitos alunos me perguntam: prof, mas se a região de mineração era Minas Gerais, por que a capital não foi em Minas Gerais, então, e foi no Rio de Janeiro? A resposta é simples. Minas Gerais não tem litoral, Minas Gerais não tem praia, e se precisava de um local por onde esse ouro fosse transportado para a Europa. Então, o Rio de Janeiro, por ser uma cidade litorânea, foi a cidade escolhida. Mais uma coisa, mais uma mudança importante que acontece no Brasil nessa época é uma grande integração entre diversas regiões do Brasil, especialmente entre as regiões com as áreas de mineração. Por quê? Porque esses locais de mineração, eles sobreviviam basicamente da mineração. Todo mundo que ia para lá ia para trabalhar na mineração, não ia para trabalhar na agricultura ou na criação de animais, por exemplo. Mas você precisava de animais, você precisava de agricultura para poder alimentar as pessoas que viviam naquela região. Então, houve um crescimento do mercado interno aqui no Brasil. O Sul, o Nordeste, o Norte abasteciam com gêneros agrícolas, produtos alimentícios, essas regiões de mineração, fazendo com que essas regiões brasileiras passem a ter uma ligação, uma relação muito mais estreita. E é importante lembrar também
que o único porto por onde poderia sair ouro do Brasil era o Porto do Rio de Janeiro. Nenhum outro porto brasileiro estava autorizado a exportar ouro do Brasil para outros lugares. E para finalizar, uma pergunta que a gente sempre se faz e muitos alunos também me perguntam: mas prof, se esse ouro não ficou no Brasil, para onde foi o ouro brasileiro? A nossa resposta mais óbvia seria: foi para Portugal. Se era Portugal que explorava o ouro brasileiro, esse ouro hoje está lá em Portugal. Não, pessoal. A maior parte do ouro brasileiro não ficou em Portugal. Calcula-se que aproximadamente 20% do ouro extraído do Brasil apenas ficou em Portugal. Quando eu falo do ouro extraído, estou falando desse de Portugal. Claro que ficou também ouro no Brasil, tanto que se a gente observa Minas Gerais, né, as cidades têm igrejas, têm construções feitas com o ouro extraído na região, mas esse ouro que foi explorado por Portugal, apenas 20% aproximadamente ficou com ele. A maior parte do ouro brasileiro foi para Inglaterra. Prof, por que a Inglaterra? Vocês sabem, nós já estudamos que Portugal era um grande parceiro comercial da Inglaterra. Na verdade, acho que parceiro não era bem a palavra correta, né? Portugal era muito dependente da Inglaterra. Então, como Portugal tinha muitas dívidas com a Inglaterra, utilizava o ouro extraído do Brasil para pagar essas dívidas com os bancos ingleses. Então, cerca de 50% de todo o ouro extraído no Brasil por Portugal foi para a Inglaterra. Outros 30% foram para outros países que eram parceiros comerciais de Portugal. Então, mais ou menos, aproximadamente 50% para a Inglaterra, 30% para outros países parceiros e apenas 20% para Portugal. Essa exploração do ouro e esses impostos cobrados pela coroa portuguesa, como eu falei no início do vídeo, colaboraram para a eclosão de diversas revoltas aqui no Brasil, sendo uma das suas principais a Conjuração Mineira, que tem total relação com o ciclo do ouro do Brasil. O que foi a Conjuração Mineira? Vejam os próximos vídeos que essa resposta vai estar lá. Até mais!